Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Dr. Helris. Falei certo, doutor? Sim, sim. Pessoal, brincadeiras à parte, né? Que nós temos alguns nomes diferentes aqui, mas ele é fisioterapeuta respiratório. E obrigado, doutor, por aceitar o convite da nossa família FitHelp. Eu que agradeço o convite de vocês. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua formação, um pouquinho do que o senhor trabalha, por favor. Tranquilo. Para cá? Pode ser, pode ser. Então, meu nome é Helris, sou fisioterapeuta respiratório, graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba, né? E ao longo da minha trajetória sempre trabalhei, né, direcionei minha carreira para a área pulmonar, que não existia aqui na cidade de São João da Boa Vista. E em se tratando de trabalhar com pulmão, né, asma, bronquite, DPOC, a gente iniciou um trabalho pioneiro na Santa Casa de São João da Boa Vista, onde a gente inaugurou um trabalho de atendimento em CTI. Então eu sempre trabalhei com a parte de ventilação mecânica. E por que acabei especializando hoje em dia na área do sono? Porque uma vez que eu não trabalho mais no ambiente hospitalar, um dos módulos ventilatórios que a gente usa para o desmame de um paciente que teve um trauma grave, para ele voltar, na hora que ele está acordando, ele volta a respirar, é o que a gente chama de CPAP. E CPAP não é o nome de um aparelho que nem todo mundo acha, acabou ficando, mas CPAP é uma sigla norte-americana, que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. Esse tipo de ventilação, ele cai bem na hora que você está aflorando a consciência, a máquina está jogando ar para você e você consegue respirar com mais tranquilidade, sair daquele coma e ser estubado e voltar para a vida normal. Porém, este CPAP, que dá esse benefício num paciente crítico, acabou sendo uma técnica que, quando se percebeu que as alterações relacionadas ao sono ocorriam na via aérea superior, estreitamentos da garganta com vibração, gera muito ronco, a esposa reclama, começa aquela piada familiar, ou o fechamento completo da garganta, se percebeu que o CPAP, em se tratando de uma pressão positiva, uma vez ministrado de forma não invasiva, então não entuba nem nada, põe máscaras pequenas, nós não podemos discutir a respeito disso, coloca na via aérea do indivíduo, ele pressuriza toda essa passagem do ar, então o indivíduo respira a noite toda livremente nesse espaço. E dessa forma ele não fragmenta o sono dele. Então ele debela com simples recurso, que é ar ambiente. A gente fala, meu marido usa uma bomba de ar. Não é bomba de nada, de oxigênio, nada. É ar ambiente, 21% de oxigênio. Ventila-se bem, o indivíduo não fragmenta o sono e acorda com disposição, corrige os diversos distúrbios do sono. Doutor. E, pessoal, posso falar com propriedade, porque fui diagnosticado com apneia do sono, né? Então, aí melhor ainda, você já entende o que ele está falando. Inclusive, faço o uso do CPAP hoje, né? Então, acho que o papo nosso vai rolar bastante, né? Eu acho que vai ter bastante assunto para falar, porque a qualidade do sono é outra coisa, a qualidade de vida. E se a gente não perceber cuidar do nosso sono, nosso dia não rende, né? E outras patologias. Né? Fui diagnosticado lá atrás, por volta dos 16, 18 anos, ali pela família ali, de ficar até, doutor, 5 minutos sem respirar. Né? Marcaram no relógio que estava acordado. O ronco é muito alto, isso causava... Eu não gostava de viajar em família, eu não gostava de viajar entre amigos, ia pra praia, porque assim, todo mundo reclamava da altura do ronco. E isso é extremamente perigoso, né, doutor? Sim. Além da situação vexatória, você estava sentindo um constrangimento e se privando de oportunidades de um convívio social, de um passeio com os amigos. Isso é uma coisa que acontece demais. Então, aonde que a gente quer chegar com essa questão do esclarecimento dos distúrbios do sono? Ele potencializa, ele é perigoso em várias frentes. Primeira delas, você já citou, se eu tenho uma parada de respiração durante o sono, e neste momento que eu não estou respirando, a minha oxigenação vai caindo muito. Então, para fazer um paralelo para todo mundo entender melhor, a gente está acabando de sair de uma pandemia de Covid. Qual foi a preocupação mundial e nacional aqui no Brasil?
põe esse oxímetro no dedo para ver quanto está oxigenando. Deu abaixo de 90, não estou legal. Porque todo mundo oxigena acima de 90, seja caminhando, parado, em repouso, esforço. Sim. Era 96, 98, 97. Nunca cai disso. Você vai fazendo exercício, vai aumentando a tua ventilação e você vai compensando e mantendo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É a fisiologia. Porém, a gente denota que no advento do Covid caía. Então, era um indicativo que meu pulmão não está legal. Beleza. Agora, vamos fazer um paralelo. Você é uma piada na família que você ronca, faz muito barulho, incomoda isso, incomoda aquilo, os amigos tiram sarro. Mas você deitou para descansar. E quando você dá boa noite para tua esposa, para tua mãe, fala, boa noite, vou dormir, vou descansar. O que a gente não pode esquecer é que descansar não envolve gasto energético. Isso é verdade. A gente descansa, é gratuito. Quando a gente passa a ter esta alteração na via aérea superior, a gente passa, quando deita para dormir, nós passamos por 4 estágios do sono, como se fosse, eu costumo comparar como se fosse uma marcha de carro. Põe primeira, inicia, embala o automóvel, puxa uma segunda, uma marcha forte, dá mais um embalo, terceiro e quarto o carro vai macio, quinta, sexta e vai. No sono são 4 estágios. E eu tenho que passar um X tempo, uma porcentagem de tempo em cada uma delas. Principalmente um tempo satisfatório na fase 3 e na fase 4. A fase 3 e a fase 4 do sono é a fase que a gente tem o sono reparador. É neste momento que você fala, eu vou descansar. Se você não permanecer nessa fase do sono reparador, você acorda no dia seguinte com uma série de consequências. Uma delas você já citou de cara, uma perda de qualidade no trabalho, muito ruim. Sono. Muito ruim. Sonolência, que a gente chama de hipersonia durante o dia. Déficit de atenção. Déficit de atenção. Se é um indivíduo na fase escolar, crianças são muito subnotificadas. Às vezes leva para tratar transtorno de déficit de atenção e a criança só simplesmente não dorme certo, não dorme direito. E isso, para mim, começou, né, que o senhor falou agora, na adolescência, doutor. Na adolescência. Na adolescência. Então, até ali por volta dos 14, 15 anos, para mim estava tudo tranquilo. Começou aí, né, 16, 17, começou a piorar. E foi a cirurgia que eu fiz, acabei fazendo uma faringoplastia lateral, tirei fiz o desvio de septo, tirei as 2 amígdalas, que já estava num grau 3 para 4, que ela também, né, tem os tamanhos dela e eles vão evoluindo. Ela estava hipertrofiada. Isso. Então, ali, a qualidade, assim, eu não tinha dor de garganta, né, porque quem tem as amígdalas maiores, hipertrofiadas, né, vamos chamar assim, então. Tô aprendendo também, ó. Então, hipertrofiadas tem a tendência de ter muita dor de garganta. Eu não tinha. Só que, assim, não dormia, a hora que dormia passava mal, né? No outro dia não conseguia render, roncava, alguns outros relatos também, isso eu não tive, mas os médicos me contando, eu poderia ter uma hipertensão, sim. Né? Por conta disso, Alzheimer, e até mesmo mal súbito por falta da oxigenação. Sim. Um óbito ali dormindo. Exato. Por quê? O que acontece? Seguindo a fase do sono lá, que a gente tem que descansar no 3 e no 4, onde que reside o problema? O problema acontece no momento em que há esse estreitamento da garganta. Quando a garganta ela se estreita, seja, você já tinha um espaço diminuído, que são índices que se medem, tem um índice que é medido que chama índice de Mallampati, mas aí é muito técnico. Mas assim, vamos pensar assim, olhando lá na garganta do cara, o espaço já é pequeno. Quando dorme, há um relaxamento, algumas substâncias, hormônios agem durante o sono, e há um relaxamento natural desta região. Então, se eu junto uma diminuição de espaço que eu já tenho, o relaxamento natural, acaba gerando algumas alterações. Então, quando a garganta se estreita, e se esse estreitamento for em torno de 25% a 30% do diâmetro normal, a gente chama este episódio de hipopneia. Então, quando você faz aquele exame de polissonografia lá, que diagnosticou o teu problema, deu lá que você fez tantas hipopneias. Então, a hipopneia é esse estreitamento. Basta ter uma hipopneia, esse estreitamento, a gente pode ter até 10 eventos hora por noite, é o normal do cidadão comum. Quando a gente tem essa hipopneia, isso faz com que o seu sistema nervoso central, a fase do sono que você estava, quando estreita e o ar passa com esforço
nesta região, você superficializa seu sono. É onde se tem no exame o índice de número de despertares, despertou um monte. Micro despertares, mais uma porção. Então, estava lá na fase 4 bonitinho, despertou, migrou para 2. Quando você analisa o exame, você vê que o cara ficou 80%, 90% do sono dele na fase 2. E aí é onde que não E recupera. 1%, 5% no 3, no 4. Ou seja, dormi 8 horas e não aproveitei nada. Não aproveitou nada. Então, esse fenômeno é a hipopneia. Mas não é o fenômeno mais grave, mas ele é importante. Por quê? Porque ele te tira da fase do sono, então já por si só leva uma consequência no dia seguinte do sono, de ter muita sonolência diurna e tudo isso que nós já comentamos, e ela também já começa a causar uma diminuição da oxigenação tecidual. Então, se você medir na ponta do dedo, vai dar lá que baixou de 90. Então, essa já é um fenômeno grave. Mas qual é o fenômeno que chama mais atenção nesse distúrbio do sono que todo mundo tem? É a hora que a gente para de respirar. E a parada da respiração, na hora que fecha a garganta por completo, o nome é apneia. Então, o distúrbio do sono recebeu esse nome de apneia obstrutiva, porque é uma obstrução na via aérea superior do sono. Então, por quê? Não obstrui você ir no trabalhar, você no teu cotidiano. É na hora que dorme. Então, são distúrbios do sono. Tanto a hipopneia como a apneia, elas vão gerar esse déficit de oxigenação. Aí é onde a gente estava comentando para não perder o gancho. Gera um monte de doenças? Gera. Por quê? Porque o fato de oxigenar mal, o sangue passa pelo rim para ser filtrado. E quando eu tenho uma alteração da oxigenação do sangue, o rim fica tentando acertar o pH desse sangue. Sim. Então, né, nesse trabalho todo, durante a noite, de ficar tentando organizar seu metabolismo, que você nem descansando está, você começa a ficar hipertenso. Então, você pode fazer hipertensão abrupta, dormindo, e vai se tornar, como toda noite você dorme, toda noite isso acontece, e você ficou anos e anos sem fazer esta correção, você vai desenvolvendo uma hipertensão arterial de difícil controle. Porque o médico te dá um remédio e ele não abaixa. Aí ele mistura, toma 2 vezes ao dia. E não abaixa. E aí ele mistura um outro. Problema, né? Não, e aí ele fica... Porque não é uma hipertensão real, ela é refratária do sono. Então ele vai tendo uma dificuldade, vai misturando drogas e ela responde pouco a essas drogas. E qual que é a beleza do tratamento? Quando você trata e corrige o pepino, e depois nós podemos falar que a mágica é simples, mas tem que passar um passo a passo. Quando você corrige isso, a oxigenação sua sobe. Então o rim começa a trabalhar normal e você vai deixando de ser hipertenso. Então isso é um problema que gera hipertensão arterial, sobrecarga sobre o coração. Eu trabalho com isso uma vida inteira, praticamente. Eu já tenho 30 anos de formado. E há 8 anos eu uso, para minha surpresa, passei a usar o CPAP. Além do cansaço matinal, que eu também comecei a ter, o que me chamou muita atenção? Eu comecei a ter arritmias cardíacas. Então, eu não era um cara arrítmico, eu fiquei com uma arritmia. Não mediquei, eu tratei o sono, a arritmia desapareceu. Se ela perdurasse, eu teria uma disfunção cardiológica. Sim. Mas como ela não perdurou, ela também era refratária do sono. E até ia comentar isso, né, no decorrer da nossa conversa ali, sobre a arritmia, né, que é também o acidente cardiovascular que poderia ocorrer devido à baixa oxigenação do sangue. Então, pessoal, tá vendo como é importante a gente ter uma boa higiene do sono também, ter um bom cuidado com o nosso descanso, né? E o senhor também comentou sobre o sono REM, que é o sono reparador ali, né? Para o pessoal, levando um pouquinho ali para a minha área, o pessoal que treina, é ali que a gente vai recuperar, né? A produção hormonal também, né? Sim. Tudo isso então, no meu caso ali, aí tem até uma baixa da produção da testosterona. Sim. Porque se eu não cheguei nessa fase, nesse estágio, eu não vou ter uma boa recuperação, eu não vou produzir alguns hormônios e vou ficar em déficit. E aí, o que acontece? Nesse caso, pode chegar a acontecer até uma hipotência, doutor? Sim, sim. Não é incomum, mas diminuição... O primeiro sintoma não é potência real, né? mas uma perda do libido. Então, os sintomas clássicos é sonolência diurna, o risco de infarto agudo do miocárdio, o risco de infarto cerebral,
o risco de hipertensão. Se o indivíduo já tem distúrbios metabólicos como diabetes, o agravamento e o difícil controle da diabetes com a medicação usual, irritabilidade, que gera muito conflito familiar. Às vezes, a gente trabalha num mundo com muita concorrência. Então, você é funcionário de uma empresa, você dorme mal, você chega para trabalhar, rende pouco na hora que está trabalhando, uma pessoa fala uma coisa para você, você não digere bem, cria um atrito, você gera um problema dentro da empresa, risco de ser demitido. Se você trabalha numa linha de produção, risco de perder um dedo, perder uma mão, um acidente de trabalho. Vai para o trabalho de carro, o caminho é monótono. Quase bati o carro. Acidente de trabalho, você comentou comigo, acidente de trânsito, né? Você chegou a sair da pista. Então, tudo isso. E aí, diminuição do libido, é uma coisa que acontece. Índice de divórcio chega a 30% quando você identifica indivíduos que têm apneia do sono no casal não tratado. Por quê? Gera discussão. Perda de memória de coisas recentes. Desse mal não vou sofrer mais. Tá vendo? Né? Já salvou o casamento. Porque existe perda de memória recente. A pessoa fala para você, você está indo fazer tal coisa? Traz tal coisa para mim? Ah, tá, pode deixar. Aí chega em casa de mão a banana, não trouxe. Ela pediu, traz uma garrafa de água para mim? Não trouxe. Aí ela fala, mas eu te pedi. Você fala, não, você não me pediu. Então, na verdade, você não está mentindo, você não reteve essa informação porque você não dormiu adequadamente. Então, você está sendo sincero, você não me pediu, porque você não reteve. Mas ela tem certeza que pediu. Então, o embate, o conflito está armado, está carregando o conflito. Então, isso desgasta. Depois, outra coisa, Gê, que é interessante a gente comentar, que as pessoas fazem de forma natural, que nós estamos na modernidade, afastamento do leito. Você fala, nós já estamos casados há tanto tempo, e e papapá, né? A gente não precisa dormir mais na mesma cama. Então eu vou lá para o quarto do fundo, eu não te atrapalho. Eu te atrapalho dormir. E você não me atrapalha. Então a gente começa de uma forma, assim, vamos dizer, respeitosa, né? Eu estou te ajudando e você está me ajudando, mas isso perde intimidade. Perde. Então, quando você trata o distúrbio do sono, você ganha em todas essas frentes. Você ganha qualidade de vida, diminui os riscos ocupacionais, ou seja, você não abre portas, porque quem dorme, dorme todo dia, a gente dorme toda noite. Então, se você não cortar, não interromper esse ciclo de sono de péssima qualidade, você vai ser. Se você não você será portador de alguma doença. Seja hipertensão, seja doenças metabólicas, isso que nós comentamos aí. Falando sobre a doença metabólica, sempre gostei de treinar, né? Até isso daí, quando foi diagnosticado, eu não fazia educação física ainda, fui fazer bem depois. E eu tinha uma dificuldade de perder gordura visceral, doutor. Que, no caso aí também, né? Levando para ficando difícil de ir, cada vez engordando mais, de sofrer até com uma obesidade, né? Então, quando eu passei a fiz a cirurgia, deu uma melhorada. A cirurgia, eu achei, o que os médicos falaram? Como eu era um indivíduo novo, minha recuperação ia ser rápida, ia ser boa, não tinha risco, então optaram por me operar. Operei, fiz todo o procedimento que a gente já comentou aqui, só que com o tempo ele voltou. E parece que quando a apneia voltou, ela voltou até mais forte. Mais intensa, mais intensa. E aí comecei a usar o CPAP. Quando eu comecei a usar o CPAP, parece que a gordura minha, aí comecei, né, a fazer a dieta, começou a dar o resultado, minha gordura visceral, a gordura da barriga, ela deu uma enxugada. Eu acho que isso para a saúde do meu metabolismo foi muito bom também. Sim, isso acontece por quê? Se a gente for discutir tudo o que acontece de uma noite mal dormida, a gente não termina, porque são muitas coisas. Sim. Porque existem distúrbios do sono e existem também outros distúrbios que a gente chama de parassonias, também que ocorrem. Insônia, sonambulismo, enurese, urinar dormindo, são distúrbios relacionados ao sono. Tem alguns hormônios também, desculpa te cortar. Não, alguns hormônios ali que ele controla a saciedade, a nossa fome, né, que é a grelina, exatamente, a leptina. Isso, a grelina e a leptina. Então, com todos esses distúrbios, também no sono, se a gente for entrar nessa questão agora metabólica, quando temos o distúrbio do sono, estas duas enzimas ligadas ao sistema digestivo
uma que vai ter a questão de degradar melhor, fazer uma digestão mais adequada e aproveitar esses nutrientes, distribuir. E a saciedade, elas ficam invertidas. Então, eu tenho uma dificuldade de saciedade, como mais do que devia, e não degrado adequadamente o que eu ingeri. E isso vai gerar um quadro de sobrepeso. Então, quem tem distúrbios do sono tem tendência a engordar. Não é que eu tenho apneia porque eu sou gordo. A obesidade, ela agrava um evento já existente, porque vai aumentar a circunferência do pescoço, esses tecidos adiposos que vão ficar nessa região vão ajudar a fazer o fechamento, então o quadro agrava. Mas o que é mais legal que você estava falando que mudou em você é exatamente essa questão. Quando você trata esse distúrbio e o teu organismo começa a se equilibrar, um indivíduo que não dorme bem não vai fazer uma atividade física legal no outro dia, porque ele não tem pique. E tem o problema de aumento do peso. Então eu vou ficando obeso, vou piorando o meu sono, vou dormindo mal e vai acarretando, mas vira uma bola de neve. De repente, por descuido, eu viro um obeso mórbido, porque eu não consegui interromper esse ciclo. Quando você trata o sono, se você depois implantar um sistema de dieta, e agora eu acordo cada dia mais disposto, consigo entrar num programa de atividade física. Aí entra esse programa, fecha um programa com personal direcionado para aquela situação. Você vai coletar um resultado interessante. Então, às vezes a gente está com sobrepeso e é um problema relacionado ao sono. Também não se percebe. Vai vivendo a vida, nós estamos numa sociedade tudo corrido, e eu vou me acostumando a dormir mal, só que a gente pensa que é só dormir mal, que isso não tem custo. Tem custo. Uma infinidade de patologias, obesidade, e assim vai. E são transtornos diversos. Hoje é um problema considerado, para você ter uma ideia, nós temos 33% da população sofrendo de distúrbios do sono. Isso já está sendo considerado um problema de saúde pública. Então, se nós tivéssemos aqui 3 pessoas na sala, se eu não tenho, você tem. Se você não tem, o fulano que está aqui conosco teria. Então, um dos 3 vai ter. Então, 33% da população está sendo acometida disso. E aí, se não se tem o diagnóstico, ou às vezes tem o diagnóstico, joga na gaveta, porque fala, eu não vou correr atrás da solução, você gera toda essa problemática, perda de qualidade de vida. E quando a gente perde essa qualidade do sono, perde a qualidade de vida, vai virando, nem o senhor falou, uma reação em cadeia. Uma coisa vai puxando a outra, o relacionamento não fica legal, aí eu não vou bem no trabalho, e o meu rendimento cai. É muita coisa envolvida. Sim, e você comentou sobre o estresse. Minha mãe, ela evitava, né, meus familiares, minha mãe, meu irmão, meu pai, eles evitavam comentar até coisas perto de mim, porque é isso, era o estresse, assim, falava um negócio que eu não gostei, já era uma respostada em cima, né, e já gerava aquele negócio. Então, isso me afastou da minha família, do meu pai e da minha mãe naquela época, né? Hoje, estou casado ali, já estou com o CEPAP, né? E não durmo sem. Não dorme sem. Vamos dizer, eu faço um curso fora de São João, né? E eu levo o CEPAP. Se eu não puder levar, eu não vou. Exatamente. Porque assim, aí não vai render, né? Meu dia não vai render, minha qualidade de vida vai cair, meu rendimento vai cair. Você vai perder aquele curso ali, na verdade. Você vai ficar lá e não vai reter, né? Então, isso mostra, Gê, uma adaptação satisfatória. Quando a gente conversa com um cliente, fala assim, olha, eu sou usuário de CPAP e eu vou para qualquer lugar, eu vou visitar a sogra, eu vou viajar, eu vou ficar uma noite só fora. E tem gente que fala assim, mas é só hoje. Eu durmo bem a semana inteira hoje, eu não vou dormir. Não, gente, né? não façam isso, viu? É bobagem. Mas quando o indivíduo está extremamente bem adaptado, foi implantado dentro de uma sistemática, é aquele indivíduo que vai viajar, ele não arruma a primeira mala com a roupa, vou para a praia, põe o protetor solar, o maiô, não, nada disso. Primeiro ele coloca o CPAP dentro da caselinha dele, da maletinha de transporte, porque ele é totalmente portátil, ele coloca tudo no lugar, belezinha, agora começo a arrumar minha mala. Eu já levo, né? Eu tenho já a garrafinha de pôr o detergente para fazer higienização, né? Eu já coloco a garrafinha já da água que tem que ser água daqui, né? Água destilada, o detergente tem que ser
Esqueci o É nome que você agora. está usando um bactericida. Isso. Me fugiu agora da mente. Aí, né? Mas, doutor, a gente comentando aqui, né? Mas e quem não tem esse acesso? Né? Eu tive a oportunidade, né, de conseguir. E quem não tem a ciência de estar com essa apneia do sono? O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Como eu posso ter os primeiros passos de ter essa informação que você está nos passando aqui hoje? Geralmente o que acontece é mais ou menos o que aconteceu com você. O primeiro alerta é o ronco excessivo. Nem todo mundo, aí chama atenção, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Mas o ronco alto, o ronco persistente, é um indício forte que você possa ter um distúrbio do sono. Então, geralmente, a primeira percepção são essas interrupções, esses engasgos, esses afogamentos noturnos, pausas alongadas na respiração, a família detecta. Uma vez detectado isso, na realidade, hoje, como houve assim uma conscientização dessa questão do sono que antes era subjugada, que dá para levar, tal, não se sabia tudo que acontecia acerca do sono, era meio um território perdido. Hoje, os médicos, já existe um consenso que, independente da especialidade médica que você for, o médico deve, na entrevista, que chama anamnese, você vai lá num cardiologista fazer um check-up, que está na época de ver o coração e tal. Ele teria a obrigação de, na lista de perguntas usuais, perguntar, hoje, como é que está teu sono? Você está dormindo bem? Então, hoje passou a ter essa importância de que o geriatra, o cardiologista, o otorrino, o neuro, todas as especialidades médicas devem, no momento que vão avaliar o seu cliente, seja ele de rotina, já antigo ou novo cliente, perguntar a situação do sono. Uma vez que você mencione alguma coisa desse tipo, ele, não precisa ser um médico específico ou um médico especialista no sono. Uhum. Um médico seu, ele vai lhe pedir um exame que chama polissonografia, que é um exame considerado padrão ouro para a detecção dos distúrbios do sono. Por que o de primeira escolha é a polissonografia de noite inteira? Que chama polissonografia porque são vários canais. Você vai monitorar o cérebro, tem eletrodo no corpo inteiro. Tá? Então esse é o padrão ouro. Por quê? Porque nós podemos ter distúrbios. É legal que a gente esclarecer isso. Nem toda apneia é igual. A gente pode ter apneia obstrutiva do sono, a gente pode ter hipopneia, a gente pode ter apneia mista, nós podemos ter apneia central. Os fenômenos que os equipamentos de CPAP ou de BiPAP, quando são dois níveis de pressão atuando, a terapia com pressão positiva, ela trata bem as questões relacionadas a essas variações na garganta. Então, terapia com CPAP trata especificamente isso. Mas o indivíduo, num exame desse bem feito, pode apresentar apneia central. O que significa apneia central? Não fechou a garganta, não estreitou, não aconteceu nada disso. Só que verificou que você não respirou. E não respirou uma vez, não respirou duas, não respirou três. Os neurônios que ligam e falam, agora inspira, agora desliga, expira. Nós temos o que a gente controla conscientemente e tem a parte automatizada que fica numa parte específica do cérebro. Então, quando há um problema nesta região, você pode não ter a informação que você deveria ter feito mais uma inspiração. Então, você tem uma apneia, como não foi verificado alterações na garganta, você tem uma apneia dita apneia central. E aí, esse que é o problema de quando a gente não faz a investigação correta, já escolhe um exame mais prático. Porque hoje nós não estamos falando da modernidade. Eu quero fazer um exame, meu amigo me disse que tem um exame que faz em casa. Tem. É ruim? Não. É bom também, vamos explicar. Mas, tendo possibilidade, fazer o exame de noite inteira. Por quê? Porque este tipo de exame detecta se você tem apneia central. E qual que é a importância de saber se tem a central? Se você chega com um exame muito simplista ou não investigou por completo o problema e você tem muitas apneias centrais, a gente vai investir num equipamento e a gente não está sabendo disso, você vai acabar sendo direcionado a investir num equipamento de CPAP. E o CPAP não trata a apneia central. Quando existe a apneia central, essa perda da oxigenação ela se torna ainda mais séria do que a que já ocorre nas obstrutivas. Então, você tem que trabalhar com duas pressões. Quando você inspira, vai um nível de pressão. Na hora que você está expirando, entra uma segunda pressão que mantém o seu pulmão aberto,
e aumentando o tempo de troca gasosa. Isso corrige a gasometria sua. Então, nós estamos falando... olha como é que é o detalhe. E aí nós estamos falando de que um equipamento custa X. O outro equipamento custa um X e um pouco mais. Se você compra um equipamento errado, como é que você vai migrar para o outro se você já fez um investimento forte ali? Que já não é simples. No meu caso ali, eu acho que eu dei muita sorte, então, porque eu acabei não fazendo toda essa questão. Tá? Não vamos entrar em méritos assim, né? Que infelizmente, pessoal, ainda não conheci o doutor. Não foi comigo a sua adaptação. Estou conhecendo ele, né? E sabendo um pouquinho mais, então a gente bateu um papinho aqui antes de começar e acabei contando um pouquinho da minha história para ele. Então, assim, eu acho que eu dei sorte por tudo que a gente está conversando aqui hoje. Né? Então, me adaptei bem com o meu CPAP, não é o BIPAP que eu uso, né? Uso o CPAP. E isso é uma coisa nova que o senhor está me falando. Né? Então, né? Olha só como é que é. Eu não tinha ciência, né? Então, e você, como usuário, não tinha ciência, já passou pela mão de profissionais. Agora, olha a população geral. Por isso que eu venho aqui mais uma vez agradecer o convite e que esse podcast é direcionado à saúde e vai permear e vai esclarecer muitas pessoas. A gente nem sabe a dimensão que isso alcança, mas vai longe, né? Longe. Porque as pessoas elas estão desinformadas e aí acabam caindo nessas pegadinhas de internet. Eu tenho apneia, aí compro o aparelho, mas falaram que o aparelho aqui é automático, então acho que vai colocar e vai tratar. Existe uma máquina automática, mas ela tem que ser programada para trabalhar, para resolver o problema. Tudo merece o ajuste. A forma de implantação, tudo tem um sistema. Se você implantar um CPAP sem fazer os testes de máscara, não é, essa máscara aqui é a melhor que tem, todo mundo gosta. Não, veja bem, você tem um perfil, um tipo de nariz, uma raiz que começa mais alta. Então, existem máscaras que vão apoiar aqui e vai te ferir a narina. Mas não é só hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem paciente que chega na clínica com band-aid. Fala, mas aí você olha assim e fala, mas por que você usa essa máscara? Não foi cliente que eu implantei, é os que vêm para consertar o pepino. Mas por que você está usando essa máscara aqui? Não, porque quando eu fui no lugar lá... Eu cheguei a quebrar uma máscara. Então. Tanto que eu... A forma, né, que você... Que eu rolo para lá e para cá durante a noite. Não querendo jogar pedra em ninguém, mas por que quebrou? Porque você fez um apoio nela, porque não investigaram a postura que você gosta de dormir. Então, se a gente está atendendo um público jovem que dorme mais projetando para quase um dormir de bruço, hoje existem máscaras todas de silicone. A máscara que te indicaram que quebrou nessa época era uma máscara que tem muita parte de acrílico e o silicone era só no contorno da máscara. Isso. Exato, não é? Essa mesmo, né? Ela pegava até no meio da testa. E tinha um apoio na testa. Sim. Até minha esposa fala assim, nossa, eu não sei como é que você consegue dormir com a cara no travesseiro. Então, né? Então eu tenho essa mania, né? Então, por mais que eu durmo de barriga para cima, né? Chega no meio da noite, eu já tô cabeça para baixo, né? Você virou, né? Porque então, assim, meu sono é um sono meio bem agitado. Quando a gente pega um indivíduo que tem um perfil de sono assim, até a escolha da máscara tem que ser vista com critério. Uma máscara que, se você vira muito na cama, uma máscara que te dê liberdade de você girar melhor o corpo. Se você começa com uma máscara que a traqueia sai aqui na frente, existe um tubo que vai mandar o ar aqui, você vira na cama, começa a se enrolar, você puxa esse tubo, você derruba o aparelho, você quebra a máquina. Hoje nós temos máscaras que a traqueia chega no topo da cabeça. Aí, depois que eu quebrei, eu troquei peça. Você percebeu, né? Então, aí vai assim. E as máscaras, elas têm orifícios exalatórios. O excesso da pressão que não é aproveitada, ela vai sair por um dado orifício. Então, se você põe uma máscara errada e dorme com o rosto enfiado num travesseiro, você pode não permitir essa saída desse ar e começar a reter o CO2, que é um ar que deveria sair da sua exalação. Então, você começa a reter CO2. E tudo foi projetado para que isso não ocorra. O tamanho da máscara, o jeito que ela foi projetada para vestir no rosto. Então, são detalhes que você, se ficar procurando na internet, você não vai achar. Você precisa de um profissional especializado que ele vai te receber com esta polissonografia, fazer o seu exame físico, colocar você em várias máscaras distintas, escolher essas máscaras que vão para o teste de acordo com o perfil do indivíduo. Então, tem gente que tem um nariz mais redondinho, menorzinho. Então, não é sempre a mesma máscara para todo mundo. Porque o pessoal fala assim, mas qual que é a mais vendida?
Não é a mais vendida. É. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes. E tem gente que tem, às vezes, um orifício nasal menor que o outro. Então, nós temos máscaras hoje que a gente chama máscara de almofada nasal, que são máscaras que têm duas bolinhas que entram na narina. Temos máscaras nasais, ou que fecham o nariz todo, ou que apoiam na parte de baixo do nariz. Máscara nasal. Temos máscaras oronasais, fecha o nariz e fecha a boca. Tem indivíduos que às vezes não têm o nariz. Acidente, queimaduras, câncer que amputou. Então, se você tem fratura na face, um problema que está em consolidação, temos até máscaras faciais, máscara facial total. Ela veda o rosto todo. Então, tem máscara para diversas situações e momentos. Agora, não se pode implantar as coisas iguais para todo mundo. A forma de começar o ar para te levar para o sono é fundamental. Se você faz a programação do aparelho sempre igual para todo mundo, dá certo no seu e vai dar errado num monte de gente. E qual é o pulo do gato que eu vou te passar aqui, Gê? O sucesso da terapia da adaptação depende da experiência que você tem. Se você, da primeira noite de uso em sequência, começar a experimentar sensações desagradáveis, existe uma grande possibilidade que depois de 1, 2 meses esse aparelho vá parar dentro do guarda-roupa. Você tentou, depois falar, para mim não deu certo. E o duro é que a notícia ruim que anda, a boa não. Quando você fala para um cara assim, amigo, eu estou usando, é uma maravilha. Ele retém um pouco essa informação. Mas se você falasse para ele, cara, dormir de máscara, aquele negócio, que não sei o quê, o cara, rapaz, se ele for diagnosticado, ele não vai procurar ninguém. Então, existem assim, se você não trabalhar corretamente, você vai produzir indivíduos que vão fazer uma propaganda negativa. As pessoas já não têm conhecimento da importância, algumas têm e têm medo de se tratar, acham que vai ser complexo, e não procuram, e aí se escutar um indivíduo falando que não é legal, e isso é uma mentira, porque você viu aí, que você fala, eu viajo 10 minutos que eu vou ficar fora de casa, eu vou levar. Eu levo. Se for para dormir fora, o aparelho está em casa. Vamos supor, vou tirar um cochilinho ali, né? Depois do almoço, depois do almoço ali, eu coloco a máscara. Eu tenho 20 minutos para dormir, mas eu tenho para tirar um cochilo, não é nem dormir, né? Tirar um cochilo, mas eu quero ter esse cochilo de qualidade. De qualidade. Você percebeu que dá, né? Dá. E é importante ressaltar para o pessoal, não é esse cochilo depois do almoço de 20 minutos a 1 hora que você vai fazer milhões de apneia, hipopneia, coisa do tipo. Porém, quem usa, está bem adaptado no sono noturno, usa, se tem um tempo para descansar no pós-almoço, a única coisa que a gente descansar com qualidade. A única coisa que a gente recomenda, que se é pós-almoço, que esse cochilo você dê prioridade em dormir com o tronco levemente elevado. Porque o sono da noite a gente dorme horizontal. Sim. Mas no pós-almoço é importante, como você está com o estômago cheio, o diafragma vai ter uma certa dificuldade, migra muito sangue, vai ter uma certa dificuldade de baixar, você fica com aquela respiração, se comeu muito, então fica aquela respiração bem curtinha, né? Uhum. Então a gente pede que o indivíduo que gosta de tirar um cochilo pós-almoço, que ele recoste, né, cabeceira elevada, pode pôr o CPAP. E se ocorrer um refluxo, um vômito, você vai estar numa postura que te defende. Então não é contraindicado. E realmente te joga para o pós-almoço, você volta para trabalhar no gás. Nossa, né? Vida, é outra pegada. Essa coisa que você faz é muito importante. Então, eu acho que, assim, trazendo para a experiência que eu tive ali, o CPAP mudou minha vida, doutor. Mudou a vida, mudou. Né? Me trouxe minha qualidade de vida, acabou sendo para mim uma ferramenta que, igual eu já disse, eu não abandono, né? Vou fazer a cirurgia, eu fico com o CPAP. Uhum. Né? Mas é desconfortável? Não é desconfortável. Não. Hoje a máscara que eu estou usando, ela é ela é considerada oronasal, mas eu ela não veste, a máscara que você me mencionou, ela não veste no nariz. Ela tem um apoio aqui, uma boquinha super que contorna aqui. Não me e machuca, é super confortável. Né? Aí vem duas tiras magnéticas, inclusive é tec-tec, né? É um ímã, já então, gruda. Ali... Né? Então, você vira para o lado e dorme gostoso. Tranquilinho. Então, se eu durmo de bruço, se eu durmo... Né? Então, se eu viro ali, ela vai, né? Fica tudo tranquilo. Então, o pessoal que quer procurar o doutor daqui da região, nossa, de São João de Boa Vista, né, doutor?
São Vou João da pedir Boa para o Vista, diretor aqui deixar, né, nas descrições, aqui embaixo também um link de acesso. eu agradeço. Marca bastante. a consulta, pessoal. A qualidade de vida de você. Não falo nem só do sono, a qualidade de vida. Porque o sono, ele vai trazer qualidade de vida para você. Né? Saúde e qualidade de vida. Doutor, tem mais algum ponto que você queria colocar? Que você acha Não, basicamente, eu acho que a gente passeou talvez só ressaltar que eu estava te contando que a gente acabou não falando, né? Então, este mês é o mês mundial do sono. Então, em várias regiões do país, quem estiver ligado, vendo televisão, vai ver que em vários lugares, localidades do país, vão haver atividades físicas, palestras, atividades globais voltadas para a saúde, com o intuito de esclarecer a importância de se tratar o sono. Então, o lema esse ano da Associação Brasileira do Sono é a oportunidade, né, de qualidade do sono para todos, para globalmente. Ter um alcance, informar a população de que não dormir bem não pode ser naturalizado. Não dormir bem não é uma questão de eu aceitar amanhã eu ter um dia que eu vou me acostumar àquele dia mais pesado. Se fosse só isso, parabéns. Mas não é. É essa questão toda de debelar uma qualidade de vida, arrebentar com a saúde, problemas ocupacionais, é muita coisa envolvida. Então, o que a gente está querendo é que as pessoas se informem a respeito. Identificou um problema de ronco, identificou paradas da respiração, não fica numa conversa doméstica, vá procurar a solução. Procure o seu médico cardiologista, seu clínico geral, diga que está dormindo com má qualidade, ele vai pedir o exame do sono, e após esse diagnóstico, aí é que entra. Tem muita gente que corta caminho. Eu fui lá, quero ir lá no réu. Chega lá, não tem polissonografia, tem só a história. Então, a gente não trata a pessoa numa história. Independente de a gente perceber que é real, primeiro temos que ter o exame, para depois implantarmos a adaptação de forma não traumática e assertiva, para que você não perca tempo, investimento e tudo mais. Né? Essa que é a ideia. Né? Saúde e qualidade do sono para todos. Tá aí o recado do doutor, pessoal. Né? Doutor, queria agradecer ao senhor. Muito obrigado pela presença, por esse papo aí que, para mim, até que já conhecia, já faço uso, foi muito esclarecedor. Trouxe mais informações ainda que eu não tinha, que eu não sabia que era tão relevante assim. Tá? E deixar o convite aqui da nossa família, para o senhor voltar aqui, trazer mais tema, trazer mais coisas para a gente, mais ensinamentos. Gê, eu estou à disposição e eu que agradeço o convite e esta oportunidade, exatamente no mês do sono, de poder levar um pouquinho algumas informações que possam ser úteis para você começar uma busca a respeito de uma perda de qualidade do sono, começar a investigação da maneira correta. Espero que tenha sido de serventia. Eu curti demais o papo, foi muito gostoso. Muito gostoso. E queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Anel Solar, a MBS Coffee, a Skyfit e a Águas Pato, nossos patrocinadores oficiais. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês mais uma vez no nosso papo semanal e até logo com muito mais novidade para vocês.